No Python a gente já viu que o Python executa as coisas estruturadamente, imperativamente, ele vai na sequência da primeira linha do código até o final do programa, né? Nesse escopo que a gente chama de escopo principal, tá? O que é o escopo principal? É o código que você coloca na raiz mesmo do seu projeto. Então, eu vou dar um exemplo bem básico. Eu vou colocar aqui um print, ó. Esse print vai ser olá, né? A gente sempre faz esses exemplinhos, né? Então vai ser aqui olá, e deixa eu pegar o nome aqui de quem fez a última pergunta. Ó, o Gabriel de novo. Na aula, na primeira aula, eu usei o Gabriel que tinha feito uma pergunta como exemplo. Deixa eu pegar aqui outra pessoa que mandou uma mensagem no curso aqui, ó. O William, não, tem o Grad, gostei do seu nome, Grad. Então tá aí, olá Grad. Então tá aí, espero que você não se importe de eu ter usado o seu nome como exemplo, mas tá aqui a função olá Grad. Então se a gente colocar vários prints ou várias funções dentro do código e executar, para executar aqui eu vou usar Python, né, aula 2, e o nome desse programa aí que eu criei que é o functions.py. Então ele vai imprimir aqui para mim, ó, olá Grad. Deixa eu ver se eu consigo, não consigo, já está no meu máximo, que é de 30. Mas eu acho que esse tamanho de fonte dá pra enxergar bem, né, pessoal? Depois vocês me falam aí se dá pra enxergar. Então eu posso fazer vários olás. Vamos lá. Então eu fiz o olá para o Grad, agora eu vou fazer o olá para a Carla. E aí eu vou fazendo olá para várias pessoas aí que estiverem, ó. Lisandro também está aí no chat, ó. Lisandro. Então eu tenho 3 olás que eu imprimi. E, opa, tenho que salvar, né? Eu não estou com autosave habilitado. E tá lá, ele imprimiu para mim. Olá, Grad, olá, Carla, olá, Lisandro. Então a gente vai repetindo muito as coisas no nosso código, né? Então cada vez que eu quiser dar um print, eu chamo o print, que por si só é uma função do Python. E eu faço meus olás aí, mas todos eles são repetitivos, né? Se eu tiver muitos usuários, eu vou ter que fazer um print para cada um. Então o que a gente pode fazer? Primeira coisa, o que é uma função? Uma função é a definição de um bloco de código que a gente pode reutilizar, que a gente pode repetir ele várias vezes. Quantas vezes a gente quiser, a gente pode reutilizar esse código. Então essa é a primeira coisa do que é uma função. Então eu posso fazer aqui, ó, uma função chamada olá, que recebe como parâmetro um nome, tá? Então isso daqui é o parâmetro da função. A gente pode parametrizá-la e colocar opções que ela vai receber para compor ali o corpo de execução dela. Então, por acaso aqui, ela tem aqui, ela recebe por padrão aqui um parâmetro chamado nome. E aqui dentro ela faz print, né? Só que aí ela vai fazer olá e ela não vai ter o nome aqui escrito, ela vai usar a variável nome que ela recebeu ali em cima. E eu acho que eu mostrei para vocês no sábado passado que a gente tem no Python uma coisa chamada format strings, né? Que são as f-strings. Então, quando a gente tem uma string e a gente precisa fazer a interpolação de uma variável e colocar isso encaixado dentro aqui do espaço, né, que a gente reservou, que a gente chama de placeholder, né? Isso aqui é o placeholder onde será encaixado o nome. A gente coloca um F no comecinho, tá? Esse prefixo F, ele é só para marcar que essa função pode ter variáveis que serão substituídas ali dentro. Tá? Então eu coloquei aqui olá nome. Então o que vai mudar agora no nosso programa aqui embaixo? Eu não preciso mais repetir esse olá. É claro que esse exemplo ficou bastante simplificado, né? Mas no mundo real a gente vai ter aí num projeto real funções que fazem mais do que isso, funções que fazem várias coisas, às vezes funções que são praticamente subprogramas, subrotinas inteiras que a gente vai reutilizar. Então agora, durante a execução do meu programa, ao invés de eu chamar a função print passando o nome, eu chamo a função olá que eu criei aqui, ó. Então eu vou chamar a função olá várias vezes e eu passo só o nome que eu quero, da pessoa que eu quero dar olá. E aí a cada vez que eu chamar, essa função vai executar o bloco de código que está dentro dela e fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que de uma maneira um pouco mais organizada, tá? O resultado foi o mesmo, a única diferença é que agora eu encapsulei o meu código dentro do escopo de uma função. Então, primeira coisa que é uma função é uma maneira da gente criar pré-definições de blocos de código que a gente vai poder executar no futuro, tá? Esse é um ótimo detalhe, por quê? Se você simplesmente fizer os prints no seu código, os prints serão executados automaticamente, que nem eu fiz antes. Toda vez que eu executar o programa, ele vai executar os prints ali porque eu chamei. No caso da nossa função, ó,
Se eu apenas definir a função, ela vai ser uma coisa que a gente chama de preguiçosa, tá? As funções são objetos preguiçosos. Quando a gente rodar o programa, a função não faz nada. Olha lá, o código simplesmente executou e nada aconteceu. Porque a função ela não foi executada, ela foi simplesmente definida. Então o Python agora, ele sabe que existe uma função, ele sabe que essa função recebe um parâmetro ali chamado de nome, mas ele não faz nada com isso, ele só fica com aquela definição guardada, esperando até que você peça para utilizar. E aí a partir do momento que você invocar a função, ou seja, que você passar o nome dela, abrir parênteses e colocar todos os argumentos que ela espera, aí sim, naquele momento, o interpretador Python sabe que ele tem que pegar aquela função que estava pré-definida e sair executando. Então a segunda coisa que uma função ela é pedaços de bloco de código que você pode reutilizar, mas a segunda coisa é que ela também é preguiçosa, tá? Ela só vai executar quando você pedir. Enquanto você não pedir, ela vai ficar quieta lá, parada, sem fazer nada, tá? Essa palavra-chave def aqui, que veio aqui na pergunta do Moisés, ó. Eu sou iniciante, sou na área de infra. O def serve para definir funções e funções só são definidas com def. Então, o def ele serve para definir funções, tá? Def é define, para a gente definir uma function, é de define function. Ele só serve para funções. Para classes a gente vai usar uma outra palavra-chave, a gente já vai chegar no assunto de classes. Tem uma outra forma da gente definir funções, que são as funções anônimas, que também eu já vou mostrar para vocês, né, na sequência, que aí não usa a palavra-chave def, mas eu já chego nessa parte. O Regis também aqui perguntou se é pythônico ter uma função dentro de outra função. Pythônico, para quem não sabe, é um nome que a gente dá para quando o código segue o estilo do Python, as boas práticas do Python. Então, eu diria que sim, é pythônico e é muito útil ter uma função dentro de outra. Eu também já vou mostrar esse exemplo aqui para vocês, tá? Continuando esse meu exemplo, ó, eu defini a função, ela foi uma função preguiçosa que existiu ali no meu código e só foi chamada quando eu executei mesmo, quando eu invoquei, tá? Invocar a função é a gente passar o nome dela, parênteses, para ela ser chamada, né, para o interpretador saber que ele tem que executar o bloco de código que está dentro daquela função, e passamos aqui os parâmetros. Os parâmetros da função tem dois tipos de parâmetros. Tem os parâmetros que são posicionais e os parâmetros que são nomeados, tá? No Python, todo parâmetro ele é nomeado por padrão. Então esse nome aqui, ó, eu teria opcionalmente, se eu quisesse deixar esse código aqui de baixo mais explícito, eu colocar isso aqui, ó, nome igual. Tá? Então eu posso colocar isso aqui, ó, em todas as minhas chamadas de função, e aí eu executo passando ali nome igual, vai dar na mesma. No caso desse exemplo, essa função recebe só um parâmetro, só um argumento chamado nome. Nesse caso, às vezes, a gente não precisa ter essa redundância de passar nome igual, porque já fica explícito, né? A gente já vai saber que aquela função recebe um parâmetro posicional, que foi o primeiro que a gente passou, ele vai seguir a ordem. Então, tanto faz se a gente passar explicitamente ou não. Não existe boa e má prática nesse caso, é mais uma questão de você entender no contexto do seu programa quando que você vai usar o parâmetro, vai passar o nome do parâmetro na função e quando você não vai passar. A minha opinião é que quando você ler o seu código, se não ficar claro que Carla aqui é um nome que você está passando, aí sim você coloca nome igual, porque no futuro, quando você for ler novamente aquilo, o seu eu do futuro vai te agradecer por ter colocado ali os nomes certinhos do parâmetro, tá? Mas na maioria das vezes a gente tenta deixar o código mais limpo, mais simples e não fazer redundâncias. Então esse aqui é um exemplo onde a gente não colocaria, por exemplo, o nome. Porque olhando para o código, mesmo que você não tenha acesso à função, ó, que você esteja olhando só para isso daqui, você fala assim, olá Carla, olá Greg, olá Lisandro. Você já sabe que o que você está passando ali para dentro é um argumento, provavelmente é um nome, um username. Então quando você olhar para a definição da função, você consegue ver pela posição, tá? Uma outra coisa que a função pode receber são mais parâmetros. Então a gente separa com vírgula e coloca um parâmetro aqui, por exemplo, eu vou chamar esse parâmetro aqui de m, tá?
E por padrão, o parâmetro M não foi um bom exemplo, porque a gente costuma não utilizar siglas, assim, letras, caracteres que não tem sentido, né? Que não tem um significado explícito. Quando você vai nomear uma função em Python, a gente tem que evitar colocar M, I, X, P, T, O. Essas coisas a gente evita, a gente tenta deixar o código mais explícito possível. Então, ao invés de eu colocar um parâmetro chamado M, eu vou colocar um parâmetro chamado maiúsculo, tá? Fica mais coisa para a gente digitar, mas é uma boa prática a gente colocar o parâmetro inteiro, tá? Então, maiúsculo, minúsculo, você coloca a palavra inteira, no máximo você dá uma abreviada, mas tenta fazer com que fique ainda explícito. Então, esse parâmetro maiúsculo vai definir se eu vou imprimir tudo em maiúsculo ou não, tá? Por exemplo. E por padrão, ele vai ser false, tá? Então, aqui a gente está vendo um exemplo de um argumento de função que já tem um valor pré-definido, tá? Que esse valor é falso. E aí o que eu posso fazer, né? Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, if maiúsculo, a minha mensagem, MSG é igual, aí eu vou pegar essa mensagenzinha que tá aqui embaixo, né? Tá aqui. E vou dar um ponto upper, tá? Então vai ficar a mensagem formatada em maiúsculo. Caso contrário, né? Se o maiúsculo não for passado, ele for falso, a minha mensagem vai ser essa chamada sem eu chamar o ponto upper. Óbvio que essa função, né? Não óbvio, né? Obviamente. Não óbvio, obviamente. Essa aqui foi a explicação mais redundante que eu já dei aqui. Mas enfim, nesse primeiro if, se alguém passar um parâmetro chamado maiúsculo igual a true, este caso aqui, essa mensagem será transformada para maiúsculo. Caso contrário, que é o default, essa mensagem vai continuar em minúsculo. Nós podemos escrever isso daqui numa linha só, tá? Eu estou deixando desse jeito aqui só para ficar mais didático, mais fácil de entender. E aqui eu vou dar o print da mensagem no final. Então, se eu executar agora sem mudar nada, o que vai acontecer? As mensagens que vieram aqui embaixo, elas estão normais, né? Não foi alterado nada que eu passei para lá, tá? Porque esse parâmetro maiúsculo, por default, ele recebeu false, tá? Ele não teve nenhuma alteração. Mas se eu quiser que a mensagem da Carla seja em maiúscula, eu venho aqui e coloco true como segundo parâmetro e salvo. E aí eu vou lá e executo, olha ali. Olá, Carla. Só o da Carla ficou em maiúsculo e os outros ficaram em minúsculo. Então agora a gente vai controlando o escopo daquela função, né? A gente vai controlando as condicionais internamente, as variáveis que ela tem aqui no escopo local dela, através dos argumentos que a gente vai passar para dentro dela. Certo? Então, para ficar bem claro que dentro da função é como se fosse um código separado, tá? Ali dentro ela tem um escopo reservado, ela tem acesso a um grupo de variáveis, a um grupo, uma estrutura que faz parte somente dentro daquela função ali. Quando a gente está fora da função, a gente não tem acesso às variáveis que foram definidas lá dentro, a não ser que elas sejam variáveis globais. Nesse exemplo aqui que eu fiz aqui, olá Carla, e passei o true, não está legal, tá? Por que não está legal? Porque geralmente quando uma função recebe um texto, lendo essa função, pelo nome aqui, você já consegue saber, ó, Carla provavelmente é um nome que está sendo passado para a função e ele é posicional. Já esse segundo argumento, ele é um argumento nomeado. Eu já dei um default para ele, maiúsculo igual a false. Então, o ideal para ficar mais explícito é que nesses casos a gente sempre utilize o nome, tá? A gente evite passar para uma função apenas true, false, jogado dentro da chamada da função, porque não fica explícito, não fica claro para a gente o que aquela função está fazendo. Então, nesse caso aqui, ó, já ficou, a função faz a mesma coisa, mas quem estiver lendo o código e não tiver acesso à função, ó, já vai conseguir ler e saber que essa segunda chamada aqui vai fazer a transformação para maiúsculo, porque o maiúsculo está igual a true. E quando você tiver mais argumentos dentro da sua função, uma série de argumentos, vai ficar muito complicado se você estiver passando vários true e false ali para dentro, jogados, né, simplesmente desse jeito assim. Então, nesse caso, a boa prática vai ser passar realmente o nome do argumento igual o valor que você quer passar lá para dentro, tá? Então, como eu já falei, dentro da função a gente tem um escopo definido aqui, ó,
essa variável maiúsculo, ela vai existir somente aqui dentro dessa função. Por mais que eu crie aqui fora uma variável com o mesmo nome, ó, chamada maiúsculo igual a true, e eu execute, este código, olha lá, continuou sendo falso para a primeira chamada aqui, ó. Essa aqui continuou sendo falsa. Mesmo que eu mude tudo, todos os meus argumentos para falso, ó, o argumento maiúsculo que está aqui dentro, ele foi definido na assinatura da função como falso. Aqui dentro da função, ele vai ser falso. Mesmo que fora da função, eu tenha criado algo com o mesmo nome e que fora da função aquilo seja true, tá? Por quê? Aqui fora a gente tem o que a gente chama de escopo global e aqui dentro a gente tem o que a gente chama de escopo local, tá? Isso é muito importante, principalmente quando a gente estiver trabalhando com Flask, né, com desenvolvimento web, porque dentro do Flask terão coisas que são globais e terão coisas que serão apenas locais, que existirão apenas dentro da função que a gente está devolvendo quando alguém chamar uma URL ali no navegador. Então, essa diferenciação do escopo, ela é uma coisa que tem que estar clara, tá? Do lado de fora das funções, a gente tem o escopo principal. O que a gente criar existe durante a execução do programa e pode ser referenciado em qualquer objeto que tenha acesso àquele escopo. O que está definido dentro da função, né? Se eu criar uma outra variável aqui dentro, essa variável vai ter o escopo local. Ela vai existir somente dentro daquela função. Então, se eu criar aqui dentro agora uma outra variável chamada cabeçalho, e nesse cabeçalho aqui eu colocar uma mensagem assim, ó, programa versão 1. Tá? Então tá aqui um cabeçalhozinho do meu programa. E aí, antes de eu imprimir a mensagem, eu vou imprimir aqui o meu cabeçalho. Tá? Quando eu chamar a função, ó, esse cabeçalho vai ser executado porque ele está definido dentro do escopo da função. Agora, se fora desse programa, né, se fora do escopo daquela subrotina, eu quiser dar um print nessa variável cabeçalho, e eu tentar executar, ó, eu vou ter um erro dizendo que o nome cabeçalho, né, que eu escrevi cabecalho porque a gente pode no Python 3 colocar cedilha, mas não é uma boa prática a gente usar acento, tá? Você até pode, mas a boa prática é que a gente não utilize para nomear as nossas variáveis. Então, você repara, ó, que ele diz assim, o nome cabeçalho não está definido, apesar de eu ter criado ele. Mas eu criei ele dentro da função. Ele só existe para ser usado dentro da função. Fora da função, a partir do momento que ela terminar de executar, essa variável não existe mais, tá? A não ser que ela seja uma variável global. Uma outra coisa muito importante para funções, para a gente usar no Flask, lembrando que eu estou focando aqui não em detalhes específicos de função, só no que eu acredito que a gente vai usar dentro do Flask, tá? Todas as coisas que a gente utilizar no Flask é o que eu estou dando foco, mas se vocês tiverem perguntas que não são relacionadas diretamente ao Flask, eu também dou uma parada aqui para responder, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui no Discord, ó, que tem uma pergunta aqui. Tem como criar variáveis internas numa função que sejam globais? A gente pode usar a palavra-chave global, tá? A palavra-chave global eu diria que assim, a gente chama isso de code smell, né? Toda vez que a gente usar a palavra-chave global para criar uma variável, a gente está criando um code smell. A gente está criando ali um cheirinho ruim no nosso código, né? O código vai ter mais chance de ter bug. A gente vai estar criando um ponto de falha no nosso programa. Então, a palavra-chave global, em alguns casos, principalmente quando a gente trabalha com máquina de estado, com cache, isso pode ser útil demais, né? O próprio Flask utiliza coisas globais de uma maneira super controlada. Mas no nosso dia a dia, a gente evita utilizar essa palavra, tá? Então eu poderia dizer que global cabeçalho, por exemplo. Então eu posso dizer que essa variável vai ser aqui uma variável global, né? Ela precisa estar definida aqui no meu escopo global, né? Cabeçalho, igual a qualquer coisa, né? E aí eu posso definir dentro da função, ó, que eu estou querendo acessar o cabeçalho global, né? Eu estou querendo ter... Ele foi criado aqui fora, né? Ou seja, ele está no escopo global. Aqui dentro da função eu defino que
eu quero que o cabeçalho, né, essa variável aqui dentro, ela seja uma referência para a global. Então, a partir daqui, o Python cria esse ponteiro, né, essa referência para a variável global. E tudo que eu mudar nessa variável agora, né, quando eu rodar esse cabeçalho aqui, ele vai estar alterando a própria variável global, né? Então, eu posso executar essa função várias vezes e ela vai estar redefinindo o valor da variável global porque eu usei essa palavra global. Então, é uma coisa que a gente evita demais porque ela pode causar side effects, né? Ela pode causar efeito colateral. Mas tem como, né? A resposta é, tem como você, dentro do escopo da função, você acessar as variáveis globais e alterar elas, inclusive, através da palavra-chave global. No Python 3 agora também existe uma outra palavra-chave chamada non-local, mas ela já é um pouco diferente, né? Porque ela serve para a gente definir aqui variáveis que estão no escopo anterior. Se eu tivesse uma função dentro de outra função, por exemplo, tá? O non-local seria útil, né? Se eu tivesse aqui uma função principal e dentro dessa função principal eu tivesse uma variável chamada cabeçalho. Eu escolhi um nome muito grande para dar de exemplo. E aí dentro dessa outra função que está aqui dentro, eu quero acessar a que está no escopo anterior. Eu uso a palavra-chave non-local. Tá? Porque se eu tiver uma outra... Imagina que no meu programa eu tenho várias coisas chamadas cabeçalho. Eu tenho essa que é a global. Eu tenho essa que é dentro do escopo de uma função. E dentro dessa função eu tenho outra função que também vai utilizar. Então se eu usar o non-local, ele volta um nível, né? Ele pega a do nível pai, né? Do parent aqui. E se eu usar o global, ele vai pegar a global, que é a primeira do nível lá de cima. Mas eu diria que assim, no dia a dia, eu não recomendo. Sempre que você tiver que usar non-local ou global, nem se preocupe por enquanto com essas palavrinhas, porque a recomendação mesmo é que você não use, tá? O dia que você precisar usar isso é porque você tem um problema específico para resolver e essa é a única opção. Você já tentou todas as outras opções, né? E essa acabou sendo a única opção para você resolver o seu problema. Aí você vai lá e taca o global, né? Caso contrário, vamos evitar usar o global e o non-local, porque ele é uma brecha para você colocar... é uma brecha para você ter bugs, é uma porta aberta para bugs no código, tá? Aqui a pergunta do Rafael é a mesma que o Regis fez, né, anteriormente. Se o uso de uma função dentro de outra é boa prática ou só uma questão de preferência? O uso de uma função dentro de outra é algo muito útil do Python. E eu já vou mostrar aqui o exemplo prático do porquê que isso é útil. Tá? Isso é uma coisa sensacional que tem das linguagens que tratam funções como cidadãos de primeira classe. Né? Que no caso o Python faz isso. Então deixa eu já mostrar, né? O exemplo do porquê que isso aí é útil, né? Vai ficar um pouco mais claro. Deixa eu tirar esse cabeçalho daqui porque foi só para mostrar para vocês o lance